vamos tratar de um tema que é um pouco difícil. Muitas pessoas não gostam de tocar neste assunto, mas é importante nós entendermos a diferença entre a teologia da prosperidade e a teologia da cruz. Antes de mais nada, é preciso entender que a teologia da prosperidade, ela não é uma teologia cristã. Evidentemente, muitas seitas cristãs acabam se utilizando desse tipo de artifício para conquistar fiéis. E não estou falando aqui das igrejas protestantes tradicionais. Eu estou falando daquelas igrejas que são consideradas seitas e que acabam com esse discurso da prosperidade, tentando com esse discurso seduzir alguns cristãos desavisados e até pessoas de outras religiões, através desse discurso da teologia da prosperidade. Como se o crescimento material, possuir bens, fosse o ápice da bênção divina. Como se Deus fosse, na verdade, um mercado. Como se Deus fosse o nosso servo, que nos atende, nos concedendo riquezas, e eu digo aqui riquezas materiais. A teologia da prosperidade faz com que o cristão, o fiel, consiga medir a sua vida na terra, sua vida mortal, segundo os bens que ele possui, a fama que ele possui, o poder que ele possui, a posição social que ele possui diante dos outros. Como se ser abençoado fosse, na verdade, estar numa posição elevada em que ele pode se sobressair diante dos outros. Eu sou abençoado por causa disso, de todas essas condições materiais. E você não é. E esses sinais materiais indicam esta bênção. A tradução da bênção de Deus na minha vida está, na verdade, nos bens materiais. A lei do amor acaba perdendo terreno dentro dessa construção teórica insana. Por quê? Se nós olharmos lá Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, que são os principais capítulos onde a prática cristã ela é desenvolvida, nós vamos perceber que esses conceitos da teologia da prosperidade são considerados anticristãos. Então não é possível, e aí nós vamos colocar uma outra área, não é possível que eu sou cristão, abençoado, porque eu tenho bênçãos materiais na minha vida. A bênção material, ela é um acréscimo. Ela é algo que a gente pode colocar como úteis para a nossa vida aqui na Terra. Até porque quando nós morrermos, nós seremos julgados e nós iremos para o céu. Se Deus quiser, né? E se nós fizermos a nossa parte. No céu, não haverá necessidade de crescimento material. Porque o que nós buscamos na lei do amor, na lei da graça criada por Jesus Cristo, é o crescimento espiritual. O que acontece de nós termos uma boa casa, de nós termos um bom emprego, essas bênçãos são materiais no sentido de nos ajudar a caminhar neste mundo, mas não são essenciais para a bênção espiritual, para o crescimento espiritual. Então, quando você vê em seitas, e eu volto a dizer, eu não estou aqui criticando evangélicos, protestantes, eu tenho grandes amigos, irmãos protestantes evangélicos, eu estou falando daquelas seitas que, na confusão, acabam colocando a bênção material como uma forma da gente verificar se nós estamos abençoados. Como se a bênção material fosse a centralidade da busca cristã. Os bens materiais, a posição social que você queira, elas são somente ferramentas para que você possa caminhar neste mundo. E não devem ser o objetivo central da busca do cristão. Porque nós buscamos a santidade.
E a santidade está estritamente ligada ao crescimento espiritual. Portanto, como eu estava dizendo, você vai ver em algumas seitas aquela plaquinha, né? Na verdade, em uma seita, não vou nem dizer o nome, o pare de sofrer. Vem para cá e pare de sofrer. Este sofrimento, ele realmente não tinha nenhum sentido antes de Jesus ter morrido na cruz por nós. Após a morte de Jesus na cruz, todo sofrimento, se ofertado a Deus, passa a ser redentor, passa a ter uma utilidade espiritual. Por isso, pare de sofrer, onde a gente vê às vezes um testemunho de alguém que pertence a essa seita ou aquela seita, dizer que eu sou abençoado porque eu tenho apartamento, porque eu tenho uma casa, porque eu não choro mais, porque eu não tenho problemas familiares. Esse pare de sofrer está estritamente ligado à divulgação da teologia da prosperidade, a colocar essa teologia como algo central na vida do cristão. E não é assim que ocorre. A busca da santidade está exatamente em transformar os momentos de dificuldades em momentos em que nós possamos crescermos com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, superar esses obstáculos e com isso ofertar essas vitórias a Deus. Esses obstáculos, eles podem ser até imateriais. Pode ser uma grande tristeza, pode ser a perda de um parente. Agora, junto com esse pare de sofrer, acontece a ligação estritamente, fica uma ligação estritamente relacionada com bens materiais, com a conquista de posições sociais financeiras. E aí você acaba confundindo a bênção material com a bênção espiritual. O sofrimento, ele é salutar, porque nos ajuda a crescer enquanto pessoas. E, a partir do momento, volto a dizer, que Jesus morreu na cruz, eu posso, no sentido de corredenção, ofertar esse sofrimento a Deus, para que isso seja transformado em purificação, não somente para mim, mas para todos aqueles que estão em minha volta. Por isso nós não podemos endeusar o dinheiro. Nós podemos ter as coisas, nós podemos ter uma posição social, mas isso é consequência. Neste momento, são apenas instrumentos. Isso não pode ser o centro da minha vida, porque aí eu me perco. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Onde está o teu tesouro, está também teu coração. Onde eu coloco como centro da minha vida a importância de certos valores, a importância que eu dou a esses valores é que vai determinar se eu estou realmente crescendo como cristão ou se eu estou regredindo como cristão. Por isso que a passagem que eu acabei de ler começa exatamente com um desprezo ao materialismo, aquela preocupação excessiva com os bens materiais. E com os bens materiais nós podemos colocar aí fama, poder, posição social, querer se achar melhor do que os outros. Isso inclusive acontece com o cristão, que estando bem na sua caminhada, acaba se considerando melhor que os outros também nesse crescimento que é espiritual. Então você vê aí que a teologia da prosperidade não está somente ligada a questões materiais, mas também ao orgulho, ao individualismo, ao egocentrismo. Ter ou possuir coisas, fama, poder, dinheiro, conhecimento humano deve ser utilidade, mas não produto indispensável. Devemos refletir essas palavras e concluir que essa teologia da prosperidade é uma grande propaganda enganosa que não nos leva para Deus, mas nos leva para bem longe dele. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro,
ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Nós já vimos nessas duas passagens bíblicas a preocupação com o crescimento espiritual em detrimento do materialismo, de possuir coisas, objetos, posições. Estamos em uma peregrinação aqui na terra. Devemos seguir Jesus Cristo e o caminho nos levará à cruz, precedida de pegadas de sangue. Estamos aqui para aprender a sermos santos. E a santidade, meus irmãos, ela é alcançada com muita luta, perseverança e amor, por um caminho que é estreito e pedregoso. É um caminho extremamente difícil. Para atravessá-lo, o sofrimento será constante, cotidiano. Por isso que Deus fala, Jesus, não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. Porque, meus irmãos, é muita luta que travamos. Devemos ter muita perseverança, o caminho é pedregoso. Já vai dizer Eclesiástico 2, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. E aqui eu faço uma pausa. Como podemos dizer, lendo esse primeiro versículo de Eclesiástico 2, que estamos autorizados a colocar em frente a uma igreja, em frente a um lugar onde se vai adorar ao Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo, a plaquinha pare de sofrer. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Nós podemos ter uma segunda questão a refletir. Se Deus é infinitamente bom, por que Ele permite o sofrimento? Se Ele permite o sofrimento, seria Deus cúmplice de toda a miséria humana? É algo que devemos realmente nos perguntar. Mas na verdade, devemos entender que Deus não quis a morte, não quis o sofrimento. A morte e o sofrimento são consequências do pecado original. Quando os primeiros pais, no livre-arbítrio que receberam, por isso nós dizemos que o ser humano, e ele é imagem e semelhança de Deus, porque ele tem livre-arbítrio semelhante ao de Deus, o ser humano, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, melhor dizendo, se afastou de Deus. E se afastando da vida eterna, ele só pode ter morte eterna. Então, e a Bíblia vai dizer isso, o salário do pecado é a morte, nós vamos entender que quando o homem se afasta pela primeira vez de Deus, temos como consequências naturais o trabalho, né? O homem vai ter que trabalhar para sobreviver, as dores no parto, e aí se trata de um discurso simbólico mais real, não estamos falando somente das dores no parto, mas de todas as dores que o coração humano pode ter, né? Pode sofrer, parece redundante, mas aí nós temos as dores físicas, as dores psíquicas, as dores espirituais e, consequentemente, a morte. Quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se faz homem e assume todo esse sofrimento, também sofre conosco, também precisa se alimentar, também precisa trabalhar, ele transforma esse sofrimento em algo valioso. Antes de Jesus Cristo, como eu disse no início do vídeo, o sofrimento não tinha nenhum sentido. Seja ele físico, seja ele espiritual, psíquico. A partir daí, ele passa a ter poder redentor. E o demônio, que se utiliza ao longo da nossa caminhada na Terra, ao longo da história da humanidade, se utiliza dos pecados dos homens
para produzir catástrofes e guerras, a partir do momento que nós usamos os nossos pecados, né, transformamos esses pecados em uma oferta a Deus através do nosso sofrimento, que é isso que a gente faz. Quando a gente assume o sofrimento e entrega, como Jesus entregou o seu sofrimento na cruz por toda a humanidade a Deus Pai, quando nós também fazemos isso, e isso se chama corredenção, como nós já falamos no início do vídeo e em outros vídeos, quando nós entregamos o nosso sofrimento a Deus, como forma de reparação também pelos nossos pecados, o maligno já não tem poder sobre os nossos pecados. É como se os nossos pecados fossem transformados nesse poder redentor através do sofrimento. Eu oferto a minha dor, eu oferto a minha tristeza, o meu pesar, as minhas dificuldades do dia a dia, transformo essas dificuldades, passo por cima delas e oferto a Deus. Aí todo esse sofrimento passa a ser redentor e vai ajudar na minha salvação e de muitas pessoas em minha volta. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como já tinha dito, está em Romanos 6:23. Com o amor, meus irmãos, o demônio pode ser derrotado. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Por que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos? Por que pregar a teologia da cruz, pregar essa doutrina em que devemos dar a vida pelo irmão, através também do sofrimento, por que ela é um escândalo para os judeus e uma loucura para os pagãos? Por que escândalo? Porque para os judeus, Deus estava acima da condição humana. Deus era completamente transcendental. Como é possível Deus se fazer homem e ainda por cima assumir toda a dor humana, todas as vicissitudes, ao ponto de se fazer o menor deles, o pior deles, condenado na cruz, que era símbolo de maldição? É um escândalo. E por que a cruz é loucura para os pagãos? Porque os pagãos serviam exatamente como verdadeiros escravos para os seus deuses. É loucura pensar que um Deus vai se fazer homem e servir o homem, dando a própria vida na cruz para o resgate de uma multidão. Por isso se torna loucura para os pagãos que não entendem esse sofrimento como tradução do ato de amor de Deus para com a humanidade. Por isso, nós temos que ter na nossa vida, isso é muito difícil, gente. Eu me coloco aqui também como cristão que ainda está buscando esse tipo de compreensão espiritual. Nós devemos viver as nossas vidas não medindo a nossa bênção, a presença de Deus na minha vida, o nosso crescimento. Não posso medir olhando para a minha vida como se eu não devesse ter nenhum problema, nenhuma doença, nenhum problema financeiro, nenhuma dificuldade cotidiana. E também não posso ter o discurso do coitadismo. Eu sou vítima, então eu sou um pobre coitado. Eu não posso ter esse discurso. Isso não é um discurso cristão. Eu tenho que ter as minhas dificuldades, mas enxergar nelas a possibilidade de ser melhor. E aí, passar por cima delas com a ajuda de Deus sempre, porque não podemos nada sem Deus. Hoje é domingo que eu estou fazendo esse vídeo. Ontem eu tive uma palestra, uma homilia muito interessante, e o padre falou, usou o simbolismo do urubu e do beija-flor. O urubu, ele pode ver um campo florido, completamente florido, mas ele não vai enxergar toda essa beleza. Ele vai atrás da carniça. E se você perguntar como é que vão as coisas, urubu, o urubu vai dizer, está uma carniça só.
Ou seja, ele só enxerga os pontos negativos. Enquanto que o beija-flor, ele pode estar num campo completamente loteado de carniça, de flores mortas, mas ele vai buscar a única flor que ainda está viva para colher o seu néctar. Ele vai buscar esse ponto positivo. E se você perguntar ao beija-flor se está tudo bem, ele vai dizer, está tudo doce. Porque ele está colhendo néctar naquela única flor, na imensidão daquele ambiente desolador. Então nós vemos aí claramente que nós devemos entender que o sofrimento é normal, que ele pode ser redentor e que é temporário. E que o sofrimento vai nos levar o quê? A ressurreição. Devemos ser como o beija-flor, que diante da dor ele sorri, enfrenta a tribulação, que é temporária, e entrega essa tribulação a Deus, tendo a certeza de que ao seguir Jesus Cristo, onde nós vamos seguir exatamente pegadas de sangue, nós teremos como destino final a ressurreição. Por isso, o católico não é sadomasoquista. Ele não é amante do sofrimento, mas ele sabe que o sofrimento é da vida e que devemos transformar as dores em ofertas a Deus Pai. E a partir do momento que fazemos isso, o poder de Satanás diminui sobre os seres humanos. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Quando vivemos, meus irmãos, a verdadeira cruz, como Paulo nos fala nesse momento, sem coitadismo, sem sadomasoquismo, podemos dizer espiritualmente, eu sofro, mas não sou eu, é Cristo que sofre em mim. Porque eu vivo essa espiritualidade com Cristo. E aí, devemos entregar esse valor corredentor desse sofrimento suportado na entrega e no amor. Esse sofrimento deve ser entregado e se tornar bênção e salvação para nós e para as pessoas que nos são confiadas. Nós já falamos isso, é o que diz João Paulo II. Num intercâmbio maravilhoso de bens espirituais, a santidade de um aproveita aos outros. E isso numa medida muito superior ao dano que o pecado de um pode causar ao outro. Há pessoas que deixam atrás de si um excesso de amor, de sofrimento suportado, de pureza e verdade, capaz de incluir e reerguer os outros. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Em Mateus 11, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou pregado à cruz de Cristo. Filipenses 3:17.
Irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Precisamos tomar a nossa cruz, precisamos nos desvencilhar dos bens terrenos, não dar importância indispensável a eles. Precisamos renunciar a nossas vidas, como está lá em Mateus 16, renunciarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos Jesus. Ao transformarmos o nosso sofrimento, como está lá em Mateus 11, o jugo será suave e o peso será leve. O sofrimento será transformado em algo redentor. Como está em 1 Coríntios 10, Deus é fiel. Não seremos tentados além das vossas forças. Ele sempre nos ajudará a sairmos dessas dificuldades. Mas devemos sim estarmos pregados à cruz de Cristo, não vivermos como os pobres coitados, como no caso do urubu, sabermos com a ajuda de Deus ultrapassarmos as nossas dificuldades e não medirmos as nossas vidas pela quantidade de bênçãos materiais que temos. E como acabamos de ler em Filipenses 3, não devemos ser inimigos da cruz de Cristo e ter prazer somente no que é terreno. As passagens são muito claras. Eu podia ficar o vídeo inteiro lendo diversas passagens que confirmam a teologia da cruz e rejeitam a teologia da prosperidade. E isso é muito importante, porque devemos seguir o que Jesus nos diz, porque Ele é a palavra encarnada. Se somos cristãos, devemos seguir suas palavras e não pare de sofrer, que é afixado em algumas seitas, principalmente aqui no Brasil. Precisamos ter essa consciência. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação de Jesus Cristo com a glória eterna. Veja aí Paulo suportando suas dificuldades por amor dos escolhidos. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com Ele viveremos. Esse Ele é Jesus. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. E essa perseverança é na dificuldade também. E principalmente na dificuldade. Já nos disse nas passagens anteriores que devemos tomar a cruz e segui-lo. Lá no versículo 13. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Porque se Jesus é Deus e Deus é amor, Deus não pode odiar, Deus não pode voltar atrás, porque Ele é infinitamente bom. A nossa vida na terra são como as dores do parto. Exatamente aquelas dores que são mencionadas em Gênesis, quando os primeiros pais se voltam contra Deus e cometem o primeiro pecado, o pecado original. Neste momento, claramente, nós temos aí as consequências naturais de se afastar de Deus. As consequências das dores do parto, do trabalho para conseguir o pão de cada dia, como consequências naturais, as dores, sejam elas de quaisquer naturezas. Devemos enfrentá-las. Assim como o filho pródigo, que ao se arrepender, ele não é teletransportado automaticamente para a casa do pai. Ele tem que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta ele já não tinha herança alguma. O caminho de volta até a casa do pai foi doloroso. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo,
O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Não perguntaremos mais nada para Deus, porque o céu é infinitamente melhor do que qualquer sofrimento que enfrentemos aqui na terra. Por isso, não perguntaremos mais nada. Estar com Deus, em comunhão permanente com Ele no céu, nos mostrará de forma clara que os sofrimentos aqui na terra somente foram obstáculos temporários. Que possamos entregar toda a nossa dor, enfrentando como aquele beija-flor que viu naquele ambiente desolador uma única flor e disse que estava tudo doce. Porque após todo esse sofrimento, teremos a vida glorificada, a vida ressuscitada, a vida com felicidade plena. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Não confundam aqui que eu afirmei que a vida do cristão deve ser de sofrimentos e que não devemos ter coisas. Não podemos dar valores às coisas materiais, e também aqui podemos ver todos esses bens imateriais que nos afastam de ter um coração pobre. Não devemos dar a essas coisas a centralidade das nossas vidas. E sim, devemos ser desapegados, ajudar os outros e saber que os sofrimentos são normais e que podem ser ferramentas para o nosso crescimento espiritual e ofertados também como forma de redimir os nossos pecados e os nossos irmãos na nossa caminhada aqui na Terra. Fiquem com Deus, deixe aquele like se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.